Sim, uma salva de palmas, por favor, pastor Gilberto. Sim. Ele vai trazer a palavra hoje. E que teu coração possa estar... abra teu coração. Eu sei que a gente já começou gostoso até agora, e eu sei que Deus tem mais ainda para derramar sobre tua vida. Amém? Estenda sua mão para o pastor Gilberto aqui. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque estamos desfrutando da tua presença, estamos desfrutando da tua graça, Pai, através de tudo que o Senhor faz. A tua bondade, a cada dia ela nos surpreende, a cada dia nos sustenta. E agora neste momento não é diferente. Obrigado pela vida do pastor Gilberto e sua família, Pai. Continua usando ele aqui, Pai. Abrimos nosso coração como igreja. Recebemos, Pai, essa família que vem do teu coração, essa igreja que vem do teu coração para essa igreja, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. Amém. Recebo quanto tempo? Se quiser ter 10 para meio-dia, aí fica à vontade. Se quiser, fica à vontade. 40, 50 minutos máximo. Amém, obrigado. Amém, gente, graça e paz. Amém. Que honra estar aqui, de verdade mesmo. O pastor Arnaldo me convidou e eu falei, meu Deus do céu, vamos lá. Ele já antecipou algumas coisas aqui, né, que a gente está se aproximando, e eu penso que nesses 17, 18 anos, né, do nosso ministério ali, quando nós aceitamos o chamado pastoreio, a nossa vida, Tiago, ficou bem mais difícil, mas ficou muito melhor. Então parece até um antagônico, né, você falar como pode ser difícil, mas como pode ser melhor? Porque tudo isso, na verdade, é um processo de Deus, e a gente nunca para, né, com esse processo. Entramos na escola de líderes lá agora, Arnaldo, e aí a gente está sendo moído lá, né, Dê? Estamos sendo moídos. Deus está esmagando assim, porque a gente acha que a gente está pronto, né? E a gente nunca está pronto. Então, nesses 17 anos aí, a gente ainda está aprendendo, ainda está sendo amassado, mas a gente glorifica a Deus por isso. Você está numa igreja abençoada. Amém ou não amém? Amém. Eu não venho aqui defender os pastores, não. Mas quando a gente está aqui, a gente sente a presença de Deus. Amém? E Jesus é suficiente nesse lugar aqui. Amém? Eu queria apresentar então aqui, fica de pé aqui, o governo da CVC de Suzano, na verdade, Arnaldo. O Adriel falou, quem é o governo da igreja de vocês? Aí a gente pensou, eu pensei, e a minha esposa pensou, e aí testificou os mesmos nomes. Vanessa, cadê a Vanessa? Fica de pé. Amém? Talvez a próxima vez que ela estiver aqui, que ela visitar aqui, talvez já seja a pastora Vanessa. Este ano a gente vai apresentá-los. Amém? Então, Fabiana, fica de pé. Também é do governo. Djalma, também é do governo. Isabela. Lógico que é. Faz parte, lógico. E a minha esposa amada, pastora Alessandra. Então, esses... Porque o Adriel perguntou, quem é o governo da igreja de vocês? E o governo, ele nos ensinou que é o presbitério. São aqueles que tomam as decisões, né? Juntamente com os pastores. E hoje eu louvo a Deus por essas vidas aqui. Está com a gente também a Júlia, a minha filha Isabela, que está com vergonha de ficar de pé, mas ela participa mais das decisões do que a gente, viu? Amém? Então eu queria que você desse um aplauso ao Senhor por esse povo aí. A Joyce está aqui, pode sentar. Cadê a Joyce? A Joyce está aqui também, a filha nossa. Eu já recebi um abraço do Fábio. Cadê o Fábio? O Fábio está lá atrás, ó. Meu Deus do céu, que exemplo de servo. Eu não conheço o Fábio, mas só o abraço dele hoje já me animou aqui, me alegrou. Deus abençoe. Ganhei um café do Ricardo também. Cadê o Ricardo? Está aí? Ali. Deus abençoe. Pastor André, prazer em vê-lo também. Em revê-los, né, pastores? Pastor André, esposa. Obrigado, gente. Em nome de Jesus. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui com vocês. E eu queria hoje trazer uma palavra aqui
na tentativa de desacelerar a sua alma, o seu pensamento, porque muitas vezes a gente se vê naquela serra de Bertioga ali, o nosso ritmo de vida, a gente descendo aquelas serras ali e um carro sem freio, e a gente não sabe se vai conseguir, né, contornar a próxima curva. A nossa alma é assim, porque a gente está envolvido num sistema mundano, onde nós estamos fazendo parte dessa correria, né? Preocupação, pagar conta, ganhar dinheiro, e isso vai nos consumindo. Amém? Então eu queria hoje, a tentativa é essa, de tentar fazer com que a sua alma se acalme. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso seria comum se fosse para o mundo, né? Para o mundo normal. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos nos preocupar com as coisas carnais, terrenas, as coisas daqui de baixo, e está tudo bem, que na verdade não está bem, mas para nós não. Nós temos o Espírito de Deus, e nós fomos alcançados pela graça. Então o tema dessa mensagem, nessa manhã aqui, é descansando na graça. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 30. Isaías 30. Todos têm Bíblia? Amém? Isaías 30, 15 em diante. Ou só esse versículo por enquanto. Todos acharam? Então diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: em te converteres e no descansares, está o quê? A salvação de vocês, na quietude e na confiança, está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Põe essa Bíblia na cadeira, vamos orar mais uma vez. Fecha seus olhos. Aquieta o teu coração. Eu quero dizer nesta manhã que o teu Deus, Ele é poderoso para resolver todos os seus problemas, todos. A Tati já ministrou alguma coisa assim de manhã, né, que eu percebi. Já falou sobre sossegar. Aquieta o seu coração. Talvez você entrou aqui com tantos problemas e com tantas decisões a serem tomadas, com tantas preocupações que têm tomado a sua alma, e você não consegue nem sequer ter um tempo para Deus, nem uma hora você consegue descansar, porque talvez você está aqui, mas a sua cabeça, a sua mente está no dia de amanhã, no trabalho, nas contas, nas conquistas. Acalma o teu coração. Pai querido, queremos orar nessa hora mais uma vez, Pai. O teu Espírito Santo, Ele passeia no nosso meio, Ele está em nós, e nós queremos nessa hora lançar, Pai, sobre Cristo Jesus toda a nossa preocupação, toda a nossa inquietude, tudo aquilo, Pai, que tem nos consumido, tudo aquilo que tem, Pai, nos roubado a paz. Em nome de Jesus, eu declaro agora um tempo, Pai, de quietude, um tempo, Pai, de sossegar na Tua presença, sabendo que o Senhor é Deus. O que eu peço agora é que o Teu Santo Espírito fale, Pai, através da minha vida, que eu possa encontrar agora diante do Teu trono o Teu favor, a Tua graça. Senhor, que ninguém saia deste lugar, Pai, indiferente à Tua palavra. Que ninguém saia daqui dizendo: o Senhor não estava naquele lugar. Que ninguém saia aqui dizendo: o Senhor não falou comigo. Por favor, o Teu Espírito é aquele que sonda a mente e o coração. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja permeando, Pai, o interior, o profundo de cada um, trazendo luz, Senhor, a luz da Tua verdade,
E a tua verdade é que o Senhor é o Deus que realiza toda a obra. Toda a obra o Senhor já realizou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E que possamos encontrar descanso em nome de Jesus, Pai. Que cada coração se abra agora para aquilo que o Senhor tem a entregar a esta casa, a esta igreja, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor nós te damos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. O que tem ocupado a sua mente? Para um pouquinho para pensar nisso. Para um pouquinho para pensar nisso. O que tem ocupado a sua mente? Talvez se eu fizer essa pergunta aqui, a grande maioria responder assim, está relacionado a finanças. Está relacionado a coisas terrenas, coisas de baixo. E a Bíblia nos ensina a buscar ou pensar nas coisas que são do alto. Amém? E quando Jesus fala ali em Mateus 6, ele fala assim, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam preocupados? Naquilo que é a vez de comer, naquilo que é a vez de beber, naquilo que é a vez de vestir. E aí ele discorre, né, por essa linha de pensamento, falando sobre descansar e saber que nós temos um Pai Celeste que cuida de nós. E no finalzinho ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, pois quem busca ou quem vive ansioso ou preocupado são os pagãos, não é assim? Dizendo assim, eles que não têm um pai, eles não são filhos de Deus, então eles que buscam esse tipo de coisa. E a gente vive num ritmo alucinante, e nós como pastores, muitas vezes nos vemos envolvidos também nesse sistema, não falando nessas coisas do reino, mas também muitas vezes a gente não vigia, porque também tem no trabalho secular. E a gente começa a ser consumido por essas preocupações, e a gente não tem tempo sequer de parar e orar, ouvir a voz de Deus. Amém? Então, eu queria perguntar, o que tem consumido a sua mente? Então a gente precisa aprender a lançar sobre a graça de Deus que está em Cristo Jesus, todas as nossas preocupações. Por quê? Porque preocupações, elas consomem a nossa energia. Amém? Sabia disso? Quando você vive preocupado, a sua mente não para, você não dorme direito, você não se alimenta direito, come correndo, não é assim? Tudo isso está consumindo. Quando você vive no ritmo acelerado de pensamento, está consumindo a sua energia. Aí você acorda de manhã e fala, parece que eu nem dormi, estou cansado ainda, não é assim? Então isso não é para nós. Eu venho aqui nesta manhã dizer para você que isso não é para nós. Isso é para os pagãos que não têm um pai que cuida. Né? A gente fala assim que a gente espera o favor de Deus, mas muitas vezes a gente não espera Deus agir, né? A gente já tomou decisão antes que Deus venha. E a gente fala assim, não que Deus se atrasou. Não, Deus nunca se atrasa. Deus, ele tem o tempo dele, porque Deus, ele é o Senhor do tempo. Amém? A gente vive num tempo kairos, ou melhor, num tempo cronos, né? Que são dias, meses, horas, semanas. Mas Deus é um Deus que está sentado no trono. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar nisso. E a tentativa aqui hoje de trazer essa mensagem é fazer com que você desacelere. Põe o pé no freio aí, né? Para no meio da serra, vai, joga o carro no acostamento, vai lá ouvir o barulho da cachoeira, vai contemplar lá, né, o mar lá embaixo, e vai ouvir a voz de Deus. Deus quer ter um tempo com você. Jesus, ele quer demais ter esse tempo conosco. E muitas vezes a gente não consegue parar. Lá em 2 Pedro capítulo 3, fala uma coisa interessante, não precisa abrir não, só vou fazer um comentário rápido aqui. Eu já entrei na palavra, na verdade, porque Pedro fala assim, que tipo de pessoas, porque ele está falando ali, quando ele chega no versículo 11, ele está falando sobre a vinda do Senhor. E eu penso que ele está citando sobre hoje, esses dias que nós estamos vivendo. Então Pedro está falando assim, porque o dia do Senhor vai ser assim, assim, assim. Ele fala assim, quando chega no versículo 11, que tipo de pessoas nós devemos ser? E aí ele fala assim no versículo 11, que nós possamos ser esse tipo de pessoa, ó, viver de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor. Será que a gente vive assim?
Será que a gente está ligado, a nossa mente, o nosso espírito, com os pensamentos voltados para o dia do Senhor? Será que a gente pensa nisso? E às vezes eu vejo que na igreja nem prega mais sobre isso, né? Não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre a volta de Cristo, não se fala mais sobre santidade, não se fala mais sobre oração, mas Deus está levantando uma geração que está voltando-se para o Senhor. Deus está levantando uma geração comprometida em resgatar a noiva. E essa igreja faz parte desse projeto, desse plano de Deus. Amém? Então eu queria meditar um pouquinho em Isaías capítulo 30, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre essa mensagem, que a gente precisa entender que tudo se resolve na presença do Pai. Tudo se resolve diante do trono do Pai. Gente, vai tomar uma decisão, ora, porque é melhor você esperar em Deus e tomar a decisão baseado na vontade de Deus, do que você ir atropelando tudo e tomando decisões, depois você chega lá na frente, aí Deus fala assim, agora faz o caminho de volta. Então você vai perder tempo, energia, desgaste, e vai passar por situações muitas vezes humilhantes que nós passamos. Mas por quê? Porque a gente não para. E aqui em Isaías capítulo 30, esse versículo, é interessante que é Velho Testamento, né? E aqui está dizendo assim, diz o soberano Senhor, o Santo Israel, 2 pontos. No fato de vocês se converteres, o que é conversão? É você estar andando numa direção e se voltar para outra, né? O efeito metanoia, ok? Então você se converter é isso, é você se voltar para esse Deus. E o que mais que o profeta diz aqui? E descansares. Então, uma vez que você se voltou para esse Deus, uma vez que você conheceu a Cristo, uma vez que você pertence agora a esse Deus, que é seu Pai, descansa nele. É isso que está dizendo aqui, ó. No converterdes e no descansares está o quê? Como é que está aí? A salvação de vocês. Olha que coisa interessante. A salvação, então, está no fato da gente se voltar para esse Deus e descansar nele, confiança. Amém? Na quietude, olha só, na quietude, no sossegar e na confiança está o quê? O seu vigor, a sua força. Vocês estão com a Bíblia aberta, não? Amém? Então, na quietude, na confiança está o quê? Fala alto aí. A sua força, o seu vigor. Então, se a gente fosse colocar em prática, por que a gente não tem essa força e esse vigor? Que, na verdade, pode ser que a gente não esteja confiando. E pode ser que a gente não esteja nesse sossegar, nessa posição de descansar em Deus. Então algo está consumindo a nossa energia, algo está nos desgastando, algo está roubando o nosso tempo com Deus, porque na verdade talvez nós não estamos priorizando aquilo que é mais importante, que é a presença de Cristo, a presença de Deus, um tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Então, aqui em Isaías ele fala sobre isso. E aqui é interessante que quando Isaías traz essa palavra para esse tempo, é porque o povo já estava se desviando. É porque o povo já estava ali buscando outros deuses. E o profeta vem e ele fala assim, vocês na verdade deveriam estar descansando, confiando, porque essa é a força de vocês, mas vocês não quiseram. Então, trazendo para os dias de hoje, a gente entende que Deus aqui só queria cuidar do povo de Israel. Ele queria ser pai. Deus se manifesta ali com o povo no deserto, porque ele queria ser pai, mas eles não quiseram isso. Amém? Então entender que a nossa vida cristã, quando a gente traz para o dia da graça, porque estamos debaixo da graça agora, a gente vai começar a entender que a obra que Cristo realizou na cruz, o tetelestai, quer dizer assim, está feito, está consumado. Abra comigo em João capítulo 19, vamos para o Novo Testamento. João 19.
verso 28. Todos acharam? Diz assim, então, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse o quê? Está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito, seu Espírito. Esse está consumado, presta atenção nisso. Ele usa uma palavra grega chamada tetelestai, que vocês talvez já participaram de alguma pregação que falou sobre isso. Então o tetelestai, ele quer dizer assim, está feito, está realizado, está pago, está consumado, está concluído. Amém? Então, essa palavra grega tetelestai, ela era utilizada, ela era aplicada a algumas situações, como por exemplo, quando alguém comprava um terreno, não tinha cartório na época, né? Naquele tempo, comprava um imóvel, uma propriedade, e ele pagava algumas vezes, ele combinava com o proprietário, pagava ali uma certa quantia, e quando então terminava a quitação, a última parcela, então o proprietário ia lá, colocava o anel dele, ou fazia alguma marca, ou chamava os anciãos, né? Na praça normalmente era feito assim, então eles se reuniam, e ali ele batia ali um carimbo, né? Não era um carimbo, óbvio, mas era algo parecido, e então ali estava escrito tetelestai, está pago, está quitado. Amém? A palavra tetelestai também se aplicava em algumas situações, como por exemplo, quando o servo ele ia realizar uma obra, um serviço, então o servo ia lá e ele fazia todos os serviços ao seu senhor, e quando ele terminava, ele se apresentava diante do seu senhor, e ele falava assim: tetelestai, está feito, já realizei. Amém? Então, trazendo para os dias da graça, hoje, o descansar, a gente tem que entender que toda a obra de Deus nas nossas vidas, ela já foi concluída, realizada na cruz do Calvário. O tetelestai quer dizer que você e eu não precisamos fazer nada. E o tetelestai quer dizer que eu, o pastor Arnaldo, a pastora Vanessa, a pastora Alessandra, não precisamos fazer nada, porque a obra já foi realizada. Então a gente não precisa acrescentar mais nada, porque toda a obra de Deus já foi realizada, consumada, através de Cristo na cruz do Calvário. Então, queridos, a gente começa a entender que muitas vezes a nossa inquietação, o nosso desgaste, muitas vezes, é porque a gente quer acrescentar algo naquilo que Cristo já fez. E não precisamos fazer nada. Quando Deus quer realizar um milagre na sua vida e na minha vida, Ele não precisa da sua ajuda. Ele não precisa de facilitadores. Ele não precisa de ajuda de homem. E muitas vezes nós estamos querendo fazer aquilo que é a obra do Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Então o tetelestai, ele está relacionado a algo poderoso que foi realizado na cruz, que é completo, que é pleno e que é eterno. Então o sossegar da nossa alma, ela tem uma posição: assentar. Assentar-se aonde? Nas regiões celestes com Cristo Jesus. Amém? É isso que diz a palavra em Efésios capítulo 2, versículo 6. Então, a cruz do Calvário, ela aponta para o ápice de toda a obra de Deus, tudo aquilo que Ele queria fazer, tudo aquilo que Ele queria realizar na minha vida e na sua vida, Jesus já fez. Como é bom quando a gente descansa. Como é bom quando a gente aprende a depender de Cristo Jesus. Porque a gente quer resolver, a gente quer tomar decisão. Não é assim? Porque muitas vezes nós somos tentados a tomar decisões e nós não esperamos em Deus. Certa vez um pastor comentou comigo que ele estava ministrando na vida de um discípulo, e o discípulo fez uma pergunta para ele, e ele ficou muito preocupado em trazer a resposta assim, de imediato. Como é que
um discípulo faz a pergunta para o pastor e o pastor não tem resposta, né? Deixa eu falar uma coisa. Nem sempre a gente vai ter toda a resposta que você quer. Amém? Porque o pastor Arnaldo não é Deus. O pastor Gilberto não é Deus. Deus é aquele que habita no seu interior. Aquele que fala contigo diretamente. Então nem sempre a gente tem as respostas. E aí esse pastor, mediante aquele questionamento, aquela pergunta que o discípulo fez para ele, falou, não tem a resposta, não sei o que falar. E o Espírito de Deus falou para ele na mesma hora, calma, sossega. E ele parou, e ali em espírito ele começou a orar. E então, preocupado, ansioso, eu preciso dar uma resposta, eu preciso dar uma resposta. E o Espírito falou, calma. E então ele falou, vamos orar. E orando, o Espírito falou para ele assim, pergunta para ele, o que ele tem feito com aquilo que eu tenho falado para ele? E na mesma hora, quando ele ouviu isso, ele perguntou para o discípulo, falou, o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado? E aquilo veio direto no coração daquele rapaz. E ele começou a chorar, a se derramar. E ali foi aberta liberada no mundo espiritual. Algo se abriu ali que começou a confessar os seus pecados, seus medos. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre você tem a solução, ou melhor, eu acho que nunca, né? Acho que nunca a gente tem a solução para algumas coisas, para muitas coisas. Mas Deus tem. O depender de Deus, o sossegar em Deus é algo que Deus tem para nós. O depender de Cristo Jesus, gente do céu. A gente corre demais. E você vai fazer uma análise da sua vida e todas as bobagens, as decisões erradas que nós tomamos foi quando a gente não esperou em Deus. Foi ou não foi? Sim ou não? Ou só eu? Porque a gente não sossega. Então a gente quer dar uma resposta muitas vezes para nós mesmos. A gente quer tomar uma decisão baseado naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente sabe, no nosso coração. E a Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas, e não para por aí, e perverso. Olha como que é o nosso coração. Você entende que você precisa sossegar? Parar? Sabe o que Deus está falando para a gente nessa manhã? Nós precisamos promover hoje na nossa vida um reajuste, alinhar-se à vontade de Deus. Eu quero bater muito aqui hoje, nesse ponto, sossegar, aquietar, sabe? É como se você estivesse andando nessa direção, Deus está chamando sua atenção, você faz assim, e você volta agora, você se alinha, seus pensamentos, seus planos, a sua alma, e você agora está numa posição de quietude da alma, para receber daquilo que Deus quer falar com você. Amém? Então, o propósito aqui hoje é esse. Efésios capítulo 2, versículo 6, vamos lá. Vou dar uma aceleradinha aqui. Porque a diretoria ali, que não é daqui não, é uma baixinha invocadinha aí, viu, Arnaldo? Lá na nossa igreja ela já... desse jeito. É a diretoria. Tempo, não pode passar mais de 50 minutos. Efésios 2,6. O que diz aí? Deus nos, com Cristo, amém? Ressuscitou, Ele nos tirou desse plano terreno, amém? Com Cristo, e com Ele nos fez o quê? Assentar nas regiões, aonde? Em Cristo Jesus. Agora pensa bem que a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo na igreja de Éfeso, que Deus, Ele nos ressuscitou, Ele nos tirou desse plano terreno, desse mundo, amém? Isso é ressuscitar, juntamente com Cristo, e nos fez o quê? Assentar, aonde? Nas regiões celestiais, aonde?
lá em cima com Cristo Jesus. Olha onde você está. Olha onde a gente estava. Mortos, mas Deus nos ressuscita, tira desse plano terreno e nos eleva com Ele na glória. Agora, qual a posição que Deus nos colocou? Assentados. Amém? Quando a Bíblia fala de assentar-se, é posição de descanso. Amém? Descanso. Assentar-se tem a ver numa posição tranquila, que você senta e recebe. Agora, eu queria abordar aqui uma questão interessante. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, não precisa abrir, vou só comentar aqui. A Bíblia diz que Deus, Ele cria todas as coisas. Quanto tempo demorou para criar tudo? 6 dias. Amém? Então Deus, Ele cria todas as coisas, os luminares, céu, estrelas, firmamentos, as águas, oceanos, os vegetais, os animais. Amém? Isso demorou quantos dias? 6 dias. Amém? E o que mais que Deus cria? O homem, no 6º dia. Não foi assim? Amém? Então, em 6 dias, Deus cria todas as coisas. E quando o homem vem, presta atenção nisso. Quando o homem vem, que ele abre os olhos, tudo já estava pronto. Amém? Adão teve algum trabalho? Nenhum. Agora, quando Adão abre os olhos e ele vê toda a criação pronta e disponível para ele, ele entra no 7º dia, sim ou não? 7º dia, o que Deus fez? O que Deus fez? Descansou. Agora para pensar. Deus criou Adão para quê então? Para trabalhar no jardim? Não foi não. Cultivar o jardim era só um pretexto para que Deus estivesse com o homem e o homem estivesse com Deus. Estava tudo pronto. Então, quando Adão abre os olhos, ele vê tudo pronto, Deus fala assim: vem cá, meu filho, eu sou teu Deus, fui eu que te criei, vamos sentar ali, e agora você vai entrar no meu descanso. Amém? Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele chama esse povo, lá em Deuteronômio, e Deus, Ele livra esse povo debaixo de um regime de escravidão severo de 400 anos, ou 450, né? E Deus, Ele promete a esse povo uma terra, a terra de Canaã, e Deus, Ele entrega para esse povo essa terra, e Ele fala assim: eu vou colocar vocês numa terra onde vocês não vão precisar plantar, vocês não vão precisar cavar poços, vocês não vão precisar cultivar a terra, vocês não vão precisar fazer nada, porque a terra está pronta para vocês. Amém? Então quer dizer que o povo de Israel, eles não precisam preparar a terra. Deus estava dando na mão deles uma nação inteira ali pronta, uma terra produtiva, ribeiros, amém? Uma terra fértil, e eles precisavam fazer alguma coisa ou não? Nada. Agora, por quê? Por quê que nós que herdamos a graça de Deus que está em Cristo Jesus, que todo o trabalho Ele já fez, por que a gente tem que se esforçar? Por que a gente tem que viver no ritmo acelerado e usar o nosso braço, o nosso intelecto, a nossa força para conquistar alguma coisa? Quem está entendendo isso? Hebreus capítulo 10, abra comigo. Hebreus 10, 12. Olha que interessante. Hebreus 10, 11, melhor. Diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, exerce os seus deveres religiosos, repetidamente, olha só, todos os dias, repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, quem é esse sacerdote? Jesus. O autor aqui está citando Jesus. Acabou de oferecer para
sempre um único sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, olha só, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Deixa eu te falar uma coisa, você está sendo santificado. Você está aqui porque Deus te chamou. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Você está aqui porque você é filho de Deus. E talvez você esteja num processo de santificação, de transformação, de restauração. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Tenha paciência. Tenha paciência no seu casamento. Tenha paciência com seus filhos, porque Deus é fiel. E aqui está dizendo que Cristo, esse sacerdote, se referindo a Cristo, o que ele faz? Ele se assenta. Por que ele se assenta? Presta atenção que o autor da carta aos Hebreus, ele está fazendo aqui uma analogia, uma comparação com o sacerdote do Velho Testamento. Então o sacerdote do Velho Testamento, ele chamava lá o pecador trazia um animal, e dependendo do tamanho do pecado, né, da gravidade, era o tamanho do animal, e ia aumentando, né? Então tinha gente que trazia um boi, né? E tinha gente que trazia um pombinho, uma rolinha, amém? Mas normalmente era um cordeiro. Então ele trazia lá o animalzinho, o sacerdote olhava para ele, e ele deixava o animal, e o sacerdote ficava 3 dias com aquele animal, examinando se aquele animal tinha algum defeito, né? Um olho machucado, alguma ferida, algum defeito, era manco, então não servia. Então depois de 3 dias, o sacerdote, ele comparecia perante o sacerdote, e o sacerdote falava assim: olha, o seu animal foi aprovado, e nós vamos agora sacrificar esse animal. Então o sacerdote pegava o pecador, colocava aqui na frente dele, colocava o animal no altar, e pegava ali um cutelo, um punhal, e passava na jugular do animal, e colocava uma bacia ali em volta, e colhia aquele sangue do animal. E então, ele pegava aquele sangue e aspergia sobre o pecador, e falava assim: agora você pode ir embora, seu pecado está perdoado, amém? Então, o que acontecia? Aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que o sacerdote fazia isso repetidamente, porque o que mais tinha era pecador também, né? Então, todo dia, o sacerdote fazia aquilo, mas o sacerdote não se assentava, porque ali no tabernáculo não tinha cadeira para ele se assentar, porque era para ele ficar em pé mesmo. Então, o sacerdote se cansava de manhã até a tarde, oferecendo sacrifícios pelos pecadores, e aspergindo sangue. E aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer que o sangue, na verdade, não removia pecado algum, né? O que remove pecado é o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Mas aí a comparação dele está no fato de que o sacerdote ficava em pé dia após dia, repetidas vezes. Mas Cristo, quando foi oferecido uma única vez o seu próprio sangue, como cordeiro do sacrifício, a Bíblia diz que Cristo, o que ele fez? Se assentou. Quem se assenta e descansa é porque toda a obra foi realizada. Tetelestai. Está feito, está realizado. É isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Ele se assentou. Ele fez isso porque nós precisamos agora encontrar nele, em Cristo Jesus, o nosso descanso. O que Jesus está dizendo para mim e para você: se assenta, descansa. Talvez você está correndo demais. E eu vejo às vezes Jesus correndo atrás da gente assim, e pegando o nosso braço, falando assim: ei, vem aqui. E a gente fala: não, eu não tenho tempo. Sabe aquela coisa que você está correndo assim, com fone de ouvido, e está fazendo ali e o Espírito de Deus está dizendo assim: vem cá,
Eu sou mais importante na sua vida. Descansa. Então a gente vive se desgastando, jogando fora a nossa energia com pensamentos, ocupações da nossa mente que não vai resolver nada. E você já parou para pensar que talvez mais de 90% daquilo que ocupa a sua mente não tem solução? Não vai adiantar nada. Tipo, a ansiedade. Por que serve a ansiedade? Então, o que eu venho dizer para você nesta manhã é que você precisa descansar na fé, que você precisa descansar na graça. E esse descanso não tem a ver com passividade não, hein? Não vai falar, pastor, não, pastor, não vou mais trabalhar na igreja, não vou fazer mais nada, vou cruzar os braços. Não é isso não. É descansar na fé, é ter tempo para Deus, para as coisas do reino. Amém, queridos? Então, para de depender dos seus esforços para que você alcance as bênçãos de Deus. O maior milagre Deus já nos deu, Cristo Jesus. Romanos 8:32, eu estou de olho no horário aqui. Romanos 8:32, é um perigo, né, pastor? Quando a gente começa a falar, parece que uma coisa vai puxando a outra. Romanos 8:32. Todos acharam? Aquele que não poupou o seu próprio, mas o entregou por todos. Agora, vírgula, vamos lá. Presta atenção agora, para mim e para você isso aqui, ó. Como não nos dará juntamente com Ele, e o quê? De graça, todas as coisas. Espera aí. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus já deu aquilo que era mais precioso. Deus já deu o seu único filho. Agora, por que Deus deixaria de nos abençoar? Por que Deus não nos daria o sustento, o alimento, as vestes, as condições de pagar nossas contas? Por que Deus reteria a bênção se Ele já nos deu o seu filho? Aquilo que era mais precioso e mais valoroso para Ele. Será que Paulo está exagerando quando ele fala assim, e com Ele não nos daria todas as coisas? Será que Paulo é uma metáfora isso, Tiago? Não é. Queridos, a Bíblia, ela foi revista. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que é todas as coisas, são todas as coisas. Amém? Então Paulo aqui não exagera. Agora Efésios capítulo 1, versículo 3. Avança um pouquinho. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz algo interessante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que irá nos abençoar com todas as bênçãos. É isso aí? Que vai nos abençoar no tempo futuro, é isso? Como é que está aí na sua Bíblia? Que nos passado. Então em Cristo nós já fomos abençoados. Agora presta atenção, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. A pergunta que eu faço, por quê que a gente vive ocupado, ansioso, preocupado com coisas terrenas, naquilo que é a vez de comer, beber ou vestir? E Jesus, ele usa aqui a comida, a bebida e as vestes, porque era preocupação na época ali, né? Por que a gente anda preocupado? Talvez se eu trouxesse para os dias de hoje, por que a gente é preocupado? Em pagar conta, em honrar nossos compromissos. Por que essas coisas terrenas, essas coisas de baixo, têm ocupado e nos desgastado? Amém? A obra de Deus é toda feita pelo próprio Deus. Amém? Então, Adão, ele só cultivou ali o que Deus já havia plantado. O povo no deserto herda ali uma terra pronta. Era só semear na terra e colher. Ou melhor, eles entraram na terra, já estava até produzindo, né?
terra de romãs, de figueiras e tudo mais. Agora, Cristo nos oferece uma salvação completa. Então, por que todas as outras bênçãos, já que estamos em Cristo, por que tem que ser diferente? Se o homem, Adão, recebeu tudo pronto, se o povo, quando sai da escravidão do Egito, recebe uma nação pronta, por que agora em Cristo, na graça, a gente tem que querer conquistar de uma forma diferente, na força do nosso braço? Não é diferente. Pelo contrário, a graça, nós temos a redenção em Cristo, e nós experimentamos de todas as bênçãos. Amém? Eu queria finalizar falando aqui que nós temos que experimentar a bênção de Salomão. A Bíblia diz que quando Salomão ele se assenta no trono, Davi, seu pai, já havia conquistado todos os limites, todas as terras. Davi já tinha guerreado todas as guerras do Senhor. Davi, ele foi um homem sanguinário, porque ele matou muita gente. Mas Davi, ele guerreou todas as guerras que o Senhor colocou na mão dele, ele guerreou. Então Davi conquista todos os limites, ele avança, expande o reino de Israel, ele nomeia Jerusalém como capital. Davi ele foi um excelente rei, apesar de ser um péssimo pai, mas Davi ele conquista tudo, deixa prontinho. Então quando Salomão se assenta no trono como rei, o que estava acontecendo? A Bíblia diz que Deus ele coloca ali, durante o reinado de Salomão, uma paz, porque ali nenhum inimigo veio mais lutar contra Israel. Então Salomão experimenta de uma paz, tempos de paz. Ninguém guerreia contra Israel durante o reinado de Salomão. Então, qual o propósito disso? Por que Deus faz isso? Sabe por quê? O propósito de Deus oferecer a Salomão esse tempo de paz, de sossego, de quietude, é para que Salomão edificasse uma casa para Deus. Porque Salomão foi o homem que levanta ali o templo para Deus. Amém? Sabe o que Deus está dizendo para nós esta manhã? Que é necessário levantar esse templo dentro de você, dentro de nós. Edificar esse altar dentro de nós. E nós não vamos aprender isso enquanto a gente não parar, não aquietar e não sossegar na presença desse Deus que te chamou. Amém? Então Deus quer nesse tempo que você edifique uma casa para Ele. Aqui dentro, ó. A nossa salvação está no fato de nos convertermos a esse Deus e sossegarmos na presença dEle. Nisso está a nossa salvação. Você é salvo? Amém? Se você é salvo, então você tem que aprender a sossegar na presença desse Deus. Porque se Deus não for poderoso para cuidar dos nossos negócios, dos nossos filhos, das nossas contas, dos nossos compromissos, então abandona esse Deus aí, que esse Deus aí não serve não. O nosso Deus é poderoso. Ele cuida. Nesses 17 anos, 18, né? Vai para 18 anos nosso ministério, pastor. Nunca faltou o sustento para aquela casa. Não houve um dia que a gente falasse assim, ó, esse mês não temos dinheiro para aluguel, para pagar as contas. Minha mulher está aqui, testemunha. Amém, Dê? Amém, Ivan? Nunca faltou. Por quê? Eu tive que aprender a sossegar e saber que Cristo é o cabeça da igreja, que Ele é o governo. Não sou eu, não. Amém? Vamos ficar de pé? Então Jesus, Ele é o nosso Davi, que guerreou todas as guerras do Senhor, que conquistou tudo na cruz, para que a gente pudesse experimentar, sabe do quê? Sossego, descanso na presença de Deus. Jesus é esse Davi valente. Ele venceu na cruz todas as coisas, o pecado, a morte, o inferno. Ele venceu tudo como homem. Então Jesus é esse valente que guerreou as nossas guerras e se assentou no trono.
e nos colocou assentados juntamente com Ele, ó, lá no lugar alto. Onde você está, ó? Juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então não desce desse lugar, não. Permanece nesse lugar juntamente com Cristo. Sabe, quando a gente desce desse lugar alto que Deus nos colocou assentados, a gente só faz bobagem. O plano terreno não é onde a gente trava batalha. Sabe onde a gente trava batalha? Nas regiões celestes. Eu queria encerrar aqui 1 Pedro, capítulo 5. Pedro 5, 7. Esse versículo é tão conhecido. Ele diz assim: lancem sobre ele toda a sua, por quê? Tem cuidado de vocês, tem cuidado de nós. Ele tem cuidado dos seus filhos. Ele tem cuidado do seu futuro. Fecha seus olhos. Talvez você entrou aqui hoje, sabe, tanta preocupação, tantos planos, ansioso, ansiosa, em relação ao seu casamento, alguns relacionamentos, alguns serviços, agenda, enfermidade. E Jesus está dizendo: deixa eu cuidar, traz para mim, entrega para mim, deixa eu realizar um milagre na sua vida. E talvez na sua mente carnal você está dizendo assim: não, deixa eu fazer, eu sei fazer, eu tenho contato, eu tenho, sabe, um conhecido lá que vai me ajudar. E Jesus está dizendo: não, filho, não, filha, deixa eu realizar a minha graça, deixa eu operar na sua vida, deixa eu cuidar, entrega, lança sobre mim. Em nome de Jesus, entrega hoje, entrega, lança sobre Cristo, lança aos pés dele. Ele é Deus, Ele pode cuidar de nós, Ele pode cuidar de nós. Ele é poderoso para cuidar dos nossos problemas, Ele é poderoso para cuidar dos nossos filhos, Ele é poderoso para realizar milagres. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo Deus, ontem, hoje, para sempre. Fecha seus olhos, por favor. Entrega, lança aos pés de Cristo. Na verdade, Ele tem cuidado de você. Olha para aquilo que Deus já fez na sua vida. Traz à memória agora as experiências que você não tinha escolha, as experiências que você ficou sozinho, as experiências que você não sabia o que fazer, as experiências que você falou lá atrás: é só um milagre na minha vida. E o milagre veio. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você, e você se esqueceu disso. Você se esqueceu que Deus é o Deus que realiza milagres. Deus é o Deus que opera graça sobre graça. Deus é o Deus que faz o céu se abrir. Se for necessário, Ele envia anjos, e anjos vão trazer pão na sua casa.
Se for necessário, Ele envia anjos. Se for necessário, Ele transforma a pedra em pães na sua vida. Se for necessário, Ele abre o mar vermelho. Deus não tem dificuldade com milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que te preocupa ainda, meu irmão? O que te preocupa ainda, minha irmã? Jesus está dizendo: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça por você? Entrega. Jesus só pode fazer se você entregar. Entrega o teu coração. Entrega os seus problemas, entrega os seus medos, entrega as suas aflições, entrega aquilo que te consome, entrega seus medos, entrega as suas fragilidades. Deus quer a sua beleza, mas Ele quer também a sua feiura. Deus quer a sua fragilidade, Deus quer aquilo que você não sabe lidar. Ei, o que te preocupa? Por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ei, deixa babax, ararás. Saia daqui hoje com a certeza de que Deus está fazendo. E se Ele está fazendo, então descansa. Saia daqui hoje com a certeza de que Deus está no governo, no controle, no domínio da sua vida. Amém, queridos? Se essa palavra falou no teu coração, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. De onde você estiver, com olhos fechados mesmo. Eu não queria sair daqui hoje sem orar pela sua vida. Levanta a sua mão bem alta assim. Jesus te fez por descanso. Deus te fez por descanso, não te fez para você ter uma vida atropelando todas as coisas, decidindo na carne, ansioso. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Pai querido, que o teu Espírito Santo, Pai, continue falando com os teus filhos. Senhor, eu quero em nome de Jesus Cristo declarar a tua paz. A paz que excede todo entendimento agora venha sobre eles. A paz que está em Cristo. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu vos digo essas coisas para que em mim vós tenhais paz. Em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, por esses que entraram aqui hoje com o coração atribulado, pensamento acelerado, correndo, ansiosos. Essa vida não é para eles. Nós temos um Pai que cuida. Por isso eu declaro agora em nome de Jesus a quietude, o sossego, o descanso na presença do Deus vivo, para a tua glória. Quem recebe isso, diga amém. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Somos gratos a Ti, Pai. Grato a Ti. Grato a Ti pela Tua palavra.
Grato a Ti, porque o Senhor nos ensina mais uma vez a descansar em Ti. A descansar em Ti. Uau, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não queremos sair da Tua presença, disso que o Senhor fez acontecer nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque supera nossas expectativas cada vez que nós temos um encontro contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Receba toda a glória, toda a honra, todo o poder e toda a adoração seja dada a Ti. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém e amém. Amém, amém, amém. Quem recebeu essa palavra? Quem recebeu essa palavra? Amém, 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 amém. Descansamos em Deus. Descansamos nossos pensamentos, nosso coração em Deus, né? A gente vem de semanas agitados, de tantas preocupações, mas a gente viu hoje e sentiu: descansa, descansa, que eu cuido de todas as coisas. Amém, amém, amada igreja. Uau, dá uma salva de palmas aí. Aleluia. Pastor Gilberto, muito obrigado. Família, igreja amada, muito obrigado. Uma bênção, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém.